Bom, temos que o índice ele abre nessa região de preço com um gap de alta. Ele faz a abertura, volta aqui para dentro desse retângulo e executa um movimento até o final dele e rompe para cima. Para entender um pouco da dinâmica dessa região de preço, é preciso que você entenda o que o preço fez antes. Então, ele executou a partir do fundo aqui desse retângulo esse comportamento aqui, ó. Praticamente de uma vez, ele lateralizou um pouquinho, mas aí parou aqui nessas regiões e foi uma região de briga, tá? Eu confirmo essa região, que de fato ele tem essa força, quando ele perde aqui o suporte e vem executar o mesmo tamanho aqui para baixo. Olha que interessante. E aí ele volta para cima, executando o mesmo retângulo e para aqui nessa região. Esse comportamento aqui, ele se repete na hora que ele faz o movimento para cima. E aí ele dobra a expectativa. Ele passou nessa região, porém ele foi níveis de Fibonacci. Se você for pegar um Fibonacci e colocar nesse movimento inteiro, pegar esse Fibo e colocar aqui em cima, ó, a partir do movimento que ele rompeu, ele foi um pouquinho a mais, que é a região aí de 111, tá? Por que 111? Ó, o meu 50 está aqui, do 50 ao 61,8 eu tenho 11,8, então do 0 ao 100 mais 11,8, eu tenho região de 111,8, tá? Não tenho todos os níveis aqui do Fibo, desse Fibo aqui, mas é só incluir. Eu costumo ver aí mais ou menos de olho e eu uso um Fibo só para tudo, tá? Então é o Fibo clássico. E ele para nessa região e vem fazer retrações necessárias para o preço, visto que ele subiu de uma vez só aí mais de 1.700 pontos. Você poderia traçar dessa forma, que eu expliquei o Fibonacci, ou também poderia ter uma outra leitura, tá? Eu vou ensinar das duas formas para ficar mais dinâmico e ter duas análises diferentes. Você tem que, o preço executou esse primeiro movimento e veio fazer uma retração. Então, com a ferramenta de projeção aqui de Fibonacci, eu vou fazer um movimento de expansão, contrair aqui até a mínima aqui da minha retração, e olha que interessante, o preço para aqui na região de 100% e na região de 50%, que é muito relevante, ele começa o movimento de alta. E eu vou mostrar para vocês que esse mesmo Fibonacci, ele é muito importante. Deixa eu aumentar aqui a cor dele, colocar mais escuro. Esse mesmo Fibonacci ele é muito importante, porque esse movimento que ele executa aqui, ó, para cima, ele foi proporção desse movimento aqui do Fibo, tá? Então deixa eu marcar aqui a minha região de 61,8. Vocês já estão vendo aqui onde foi a retração do preço, tocando 61,8 por cima. E eu vou carregar aqui meu ponto zero para cá. E olha onde o preço fez o fechamento praticamente, aí está querendo buscar alvos mais para cima, se caso o movimento de alta continuar. Então, essa mínima aqui que o preço fez, ela foi exatamente na região do nosso 61,8. Essa máxima aqui que o preço fez, vou acrescentar um nível aqui para vocês. Vocês conhecem o 141,4 e temos também o 241,4. Ela foi na região de 241,4. E por que que o preço ele para aqui nessa região antes de continuar o comportamento de alta? Observem essa barra aqui de volume, essa barra aqui altista de volume alto, foi a barra de maior volume do dia. Olha o fechamento dela, como o preço ele não consegue fazer fechamento abaixo. Por quê? Porque compradores entraram com muita força aqui nesse patamar e aí eles iam defender a posição para levar o preço lá para cima de novo. Eles iam fazer o médio deles aqui nessa região. Então barras de volume são suportes ou resistência muito relevantes para o preço, tá? Então, para quem não sabia disso, tá aí uma grande dica. Também executamos aqui uma retração importante quando em onda 4, tá bom? Então,
olha como ele para na região de 38,2. O corpo do candle faz fechamento, não consegue fazer fechamento abaixo, né? E aí essa região aqui foi muito importante. Aproveitando o assunto de Elliott, vamos falar um pouco sobre as ondas de Elliott. Se você afasta o gráfico e vê que ele executou um movimento de impulsão e aqui uma correção mais significativa, você tem que possivelmente executamos uma onda A até esse patamar, uma onda B corretiva dessa onda A e aqui uma onda C. Essa onda C, ela tem proporções da onda A. A onda C ela veio com 5 ondas, 5 subondas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Para quem é iniciante aí de Elliott, é muito interessante você ter essa visão, essa perspectiva de ondas de Elliott para você saber que momento de mercado você está vivendo. E aí você tem uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, uma onda 4 e uma onda 5 dentro da onda C. E essa onda C, como eu já disse, ela tem proporções da onda A. Com a tua ferramenta de Fibonacci, você tem do 0 ao 100. Do 38 ao 61,8 você tem 23% desse Fibo aqui, tá? Como eu já disse, não tenho todos os níveis de Fibo, eu prefiro fazer essas adaptações para o meu gráfico ficar mais limpo, mas você poderia adicionar o nível de 123 aqui, que daria nessa região, ó. Vou colocar aqui, ó, 123,6, incluir, aplicar. Aí, temos 23% em onda C. E aí começamos um novo padrão de impulsão. Dentro da onda 1, eu tenho 5 subondas. Como são ondas dentro de ondas, eu tenho uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3, 4, 5 para fazer uma 1 grande, tá? E aí eu faço uma onda 2, pode ter sido aqui em forma de triângulo, para executar o início de uma onda 3. Essa onda 3, ela também tem 5 subondas. Então olha que interessante. Eu tenho uma onda 1, uma onda 2, uma onda 3 da 3, uma onda 4 da 3 e uma onda 5 da 3. Paramos nesse patamar, executamos A, B, C. E aí, talvez aqui já estaríamos em onda 5, tá? Pelo comportamento para cima. Aí teria que confirmar amanhã. Se tivermos já em onda 5, ela foi do tamanho da onda 1. Então, esse aqui é o tamanho da onda 1. E aqui foi o tamanho da onda 5. Foi exatamente onde paramos aqui na região de fechamento, tá bom? Pode ser que essa onda 5 ela se estenda um pouco mais. Se foi esse tamanho de onda 5, executamos um padrão de Ending Diagonal. Dessa forma. Ou ainda está em andamento. Aí é para vir correção. Ou então executar uma onda 5 muito maior, que pode ter sido um leading de uma onda 5 para fazer uma onda estendida. Beleza? Então são essas as análises que eu queria deixar com vocês. Deixem seu feedback, não sei se as análises estão muito avançadas.